Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Vamos para a segunda parte do estudo Caminhos Espirituais, de Jean Vauelan. Como eu sempre gosto de falar, gente, se você tiver acesso, por favor, faça a leitura original da obra, tá bom? Para que você tenha a versão completa da obra, que eu só trago algumas reflexões, algumas coisas que chamaram atenção para o meu coração. Mas quando você faz a leitura original da obra e na íntegra, você vai pegar mensagens que aqui eu não estou transmitindo, vai entender corretamente, corretamente não, completamente, né? Tudo que está sendo passado, porque aqui eu só pincelo algumas coisas e tal, e trago uma visão geral, tá? Mas então, por favor, se você tiver acesso, faça a leitura original da obra, escute o audiolivro, tá? Eu não encontrei no Kindle Unlimited esse livro, e também não encontrei no site Jean Vauelan. Encontrei na internet o PDF, que foi a leitura que eu fiz, tá bom? Lembrando que já está aqui no canal uma playlist específica só com livros pelo autor, tá? Então lá tá um livro que eu recomendo fortemente que vocês leiam para conseguir acompanhar isso aqui, que é a Revelação Cósmica. Finalizando essa leitura, ver o vídeo, né, os vídeos, aí ver o primeiro vídeo, eu faço a leitura da parte 1, aqui da primeira parte da Caminhos Espirituais, para tu entender o que a gente está estudando e refletindo aqui, né? Caiu de paraquedas aqui para ver lá a primeira parte desse livro e principalmente Revelação Cósmica para tu entender. Tá bom, gente? Então a gente finalizou a primeira parte, vamos para a segunda parte que vai falar sobre os mestres da humanidade. Tá? Então essa parte que ele vai dividir entre Jesus, os demais mestres de capela e Jeová, que a gente vai saber, né? Javé. Então Jesus, o que ele vai nos explicar sobre o nosso mestre? Ele vai explicar que Jesus é um espírito altamente evoluído. A gente sabe já de Sofia, que a gente já estudou em Revelação Cósmica, né? Suas três faces, né? Sofia, Jesus e o Cristo Cósmico, né? Então, ele vai nos explicar que Jesus não é Deus. Existem religiões que botam Jesus como Deus. Jesus não é Deus. Ele está num nível evolutivo tão grande, como a gente já estudou na primeira parte desse vídeo, deste livro, né? Que Jesus é um com Deus, porque está num nível evolutivo, nível de existência astral. Mas ele não é Deus. Deus só existe um. A espiritualidade nos fala, só existe um Deus, uma fonte criadora. Que Jean Vauelan vai explicar no livro, que é Pai, Mãe Amantíssimo, né? Então, Jesus não é Deus. Mas Jesus é um espírito de extrema evolução, que trabalha para ajudar milhares, muito mais que milhares, com certeza trilhões de espíritos em diversos planetas, né? Mas Jesus, ele é um guia para nós, uma referência para nós, mas ele é nosso irmão. Um irmão mais velho, sim. Um irmão muito mais experiente, sim. Um irmão muito mais evoluído, sim. Jesus pode ser já aquele irmão que já trabalha, que já é um adulto, que já tem responsabilidades, e a gente é aquela criancinha de 5 anos, que olha aquele irmão e fala, nossa, meu irmão é muito grande, é adulto, ele sabe dirigir um carro, ele trabalha e tal. E a gente olha com aquele olhinho de admiração. Um dia a gente vai chegar lá. Um dia a gente também vai crescer. Estamos trabalhando para crescer. Para nos tornarmos um adulto. Entende? Mas não é porque esse adulto tem força. Hoje a gente olha isso do nosso pai, nossa mãe. Nossa, como meu pai é forte, como minha mãe é forte. Mas eles também não foram crianças igual a nós. Entende? E eles não são Deus, porque eles são adultos e sabem das coisas. A gente olha, nossa, ele sabe muita coisa e tal. Não, ele é nosso irmão, mais velho. Então, é importante trazer essa reflexão para a gente ter Jesus como o nosso guia, que isso é muito importante. Ele é um grande mestre para nós, nos ensinando tantas coisas. Já nos ensinou, está nos ensinando hoje, vai nos ensinar ainda mais, porque ele ainda continua envolvido na nossa evolução, apesar de que agora quem governa aqui é Saint-Germain, né? Mas não vou entrar nesse mérito, porque o livro não entra nesse mérito também. A gente tem essa ideia. Por que eu acho importante? Porque a gente, além de colocá-lo no lugar correto, não botar ele num pedestal que ele não é, porque ele não é Deus, a gente olha e fala assim, pô, que legal, então Jesus é o nosso irmão muito evoluído, show. É o nosso mestre, uma referência para nós, show. E a gente coloca no lugar certo e, pelo menos não sei para vocês, mas para mim tem essa função, que é justamente falar assim, olha como que a gente consegue evoluir. Então, se a gente coloca Deus, e isso é uma trama das trevas, colocar Jesus
com esse nível de Deus. Ah, Jesus é Deus. Nossa, Jesus. Pra quê? Pra justamente nos diminuir. Pra justamente a gente falar assim, ah, eu nunca vou conseguir estar num nível, habitar um mundo astral, nunca vou conseguir. E aí a gente fala, tá vendo? Não consegui. Daí você fala assim, tá, mas a gente vai evoluir, um dia a gente vai alcançar esse nível evolutivo. Não consegue porque ele é Deus, ele é especial, ele é único. Não, cara. Com certeza a gente tem que caminhar muito para chegar lá. Mas um dia a gente vai chegar. Então olha que interessante. Interessante. A gente entendeu o nível de Jesus, entendeu o ensinamento dele e saber que a gente está em processo evolutivo e um dia chegaremos lá. Entende? Não vou entrar aqui no... Já falei isso no primeiro vídeo. Estou fazendo a leitura da terceira parte, Karmas e Compromisso, onde ele vai aprofundar mais o conhecimento sobre a Revolução de Lúcifer. E aí a gente vai ter uma visão um pouquinho mais expandida do trabalho de Jesus aqui conosco. Não vou entrar aqui nesse mérito, que a gente vai estudar isso lá na frente, mas eu acho bem importante a gente pontuar isso, né? Aí ele vai falar sobre outros demais mestres de capela. Então, espíritos de alta evolução que vieram de capela, e claro que a gente tem outros espíritos de outros planetas também, né? Para ajudar aqui a gente. Eu vou consultar aqui no meu caderno as anotações, porque são muitos nomes, e aí vou dar uma pinceladinha, alguma coisa de cada um, que eu achei bem interessante, tá? Por isso que eu vou consultar, porque eu não ia conseguir gravar tudo isso. Então, Jean Vaillant vai nos trazer alguns nomes, só para a gente já ter uma ideia antes de aprofundar. Krishna, Moisés, Zoroastro, Confúcio, Buda, Maomé, entre outros, né? Que são seres iluminados, são seres que estão abaixo do nível de Jesus, mas estão, cada um da sua forma, cada um na sua missão, trabalhando para nos ajudar. Olha que interessante. Moisés. Ele planta em Israel a semente de um único Deus. Então você vê, Moisés, o espírito capelino, veio para cá para quê? Justamente trazer para a humanidade aqui extremamente primitiva esta visão real do único Deus. Então, na época que estava aqui a humanidade, lembra? Politeísta, acreditando em Deus para tudo quanto é lado, aquela bagunça toda. Então vem o Moisés para cá para quê? Para ajudar a humanidade a fazer assim, não tem esse monte de Deus. É um só. Tem. Ah, mas aquele espírito é muito evoluído, eu acho que ele é um Deus. Não, só existe um Deus. E veio nos trazer o quê? A lei. Então já começou a botar na ordem. Não é essa bagunça. Não pode sair se relacionando com qualquer um. Você não pode sair matando qualquer um. Opa, já começou a trazer leis para essa humanidade. Para quê? Para ajudar a ter o controle e ajudar a humanidade a evoluir. Porque se ficar sem norma, sem lei, imagina a bagunça que é. Imagina se uma criança precisando de educação de pai e de mãe e tu não ter, o pai fala, pode fazer o que tu bem entender. Já era. Nunca que vai dar certo. Entende? Porque tu precisa de norma, precisa de leis. Para quê? Para justamente balizar o teu ensinamento para fazer as coisas corretas. Então você vê, dentro desse capítulo de mestres aqui, é sempre isso. Espíritos que vieram aqui ajudar a humanidade de alguma forma a evoluir em algum ponto. Então olha que interessante o trabalho de Moisés. Claro que aqui é só uma pinceladinha, né? Uma coisa muito mais profunda. Por sinal, fica aqui a recomendação, se você quiser se aprofundar um pouco mais. Tem uma trilogia, Roger Bottini Sparanhos, que vai falar sobre Akhenaton. E depois, eu não sei se é no segundo volume ou no terceiro volume, vai aprofundar sobre Moisés. Eu não fiz essa leitura, está na minha lista de leituras, mas só para deixar a recomendação para você, tá? Eu sei que é uma obra da luz, uma obra muito interessante. Aí ele vai explicar sobre Zoroastro, que foi um grande espírito aqui, que veio lá na Pérsia, 600 anos de Cristo, e foi o primeiro teólogo fundando a base religiosa. Erradicou o sacrifício de animais e o politeísmo. Então olha que interessante. A gente teve lá em Israel Moisés trabalhando para nos trazer o politeísmo. Mas temos Zoroastro também. Entende? Então olha que interessante. E o Zoroastro também o quê? Vem acabar com as coisas de sacrifício de animais. Pô, mas 2025 a gente já tem isso ainda? Olha como é que a humanidade é teimosa e não quer evoluir. Veio acabar com o politeísmo. Então é um Deus só. Pô, mas em 2025 tem gente que acredita no monte de Deus? Não, cara. Tem que ver, só existe uma fonte criadora. A espiritualidade é clara nisso para nós. Ah, mas tem espíritos de extremo nível evolutivo. Sim, mas a fonte criadora é uma só. Entende? Aí Lao Tse, Mêncio e Confúcio
estabelece princípios morais. Entende? Então você vê, esses já 3 espíritos vieram lá no Oriente nos trazer princípios morais, né? Então, isso é bem interessante, porque nessa parte aqui, João vai nos explicar que dependendo da parte do planeta Terra, a gente tem um nível de humanidade e um nível de humanidade num nível de consciência. Então o pessoal do Oriente é mais evoluído que o Ocidente. Opa, então às vezes tem conhecimentos que vieram primeiro no Oriente, e aí depois tem que vir para o Ocidente. Tem conhecimentos que às vezes o Ocidente não consegue absorver de um jeito, aí tem que se adaptar e fazer essa transição. Como a gente viu que aconteceu, por exemplo, com o Espiritismo, que veio lá na França, o pessoal não comprou muito a ideia do Espiritismo, teve que vir para o Brasil aqui, e aqui ele foi adaptado e evoluiu ainda mais. Mas aí o Espiritismo, deu certo, deu muito certo. Só que aí vem a humanidade, vem os homens com seus egos e suas questões inferiores e começam a botar o Espiritismo lá, nossa, só pra gente rica, com linguagem difícil, com livros difíceis de serem lidos, uma linguagem muito rebuscada. Mas e o povão? O povão não tem acesso. Mas todo mundo é filho de Deus. Então tem que trazer esse conhecimento do Espiritismo uma linguagem mais popular. Aí vem e cria-se a Umbanda, né? Então, João Vaillant vai nos explicar isso. Então tem vários dizer, Cris, mas peraí, tu acabou de explicar de Moisés sobre acabar com o politeísmo? E aí agora você vai falando de Zoroastro, que é acabar com o politeísmo também, não é a mesma coisa? Não, vocês estão em regiões diferentes, por humanidades diferentes, né? E aí o livro Exilados de Capela, de Edgar Armond, ele vai nos trazer de conhecimento que veio 4 grandes povos para cá, né? E aí um dos povos que vieram exilados de Capela para cá, o povo mais evoluído era o povo egípcio. Tanto que você vai estudar a história, tu vai ver que o povo egípcio acreditava em reencarnação, sabia na reencarnação, acreditavam nas magias, sabiam, por exemplo, dos poderes dos felinos, de animal que mexe com magia. E alguns outros povos, como o povo ariano, por exemplo, não estava naquele nível evolutivo. Entende? Então, eu acho interessante para trazer mais uma referência de como os conhecimentos se amarram, né? Então isso, dependendo de onde o espírito vem fazer a mensagem, ele tem que trazer um conhecimento, né? Então, ele vai falar aqui sobre Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, que vão lá na Grécia Antiga ensinar filosofia e valores morais para a evolução, né? Então a gente tem a excelente professora Lucilena Galvão, o professor e filósofo também, Clóvis de Barros Filho, que você vê, eles estudam obras antigas, de Sócrates, de Platão, e conseguem nos trazer com uma linguagem adaptada para facilitar nosso entendimento atual. E a gente fala assim, gente, mas escreveram esse livro há 1000, 2000, 3000, 4000 anos atrás. Como é que isso pode estar tão atual? Por quê? Porque já vieram nos ensinar esses conhecimentos e a gente não evoluiu, não aprendeu. Entende? Então, por exemplo, Platão ou Sócrates, eu não vou lembrar qual dos dois, eles falavam que um homem, para ele trabalhar na polis, né? Lembrando que polis, dentro daquele conhecimento, daquele mundo ainda que tinha pessoas que são escravos, outras pessoas que são tão ricas, tudo que tem o direito de pensar e tal. Então quem participaria da polis, né? São as pessoas ricas, as pessoas que sabem tomar as decisões. Uma pessoa ignorante não poderia participar, porque ela ia tomar uma decisão errada, né? Então ele falava, para você participar, você não pode ter vício com álcool, porque se tu não consegue dominar o álcool, você não consegue tomar, por exemplo, uma latinha de cerveja e fechar, tu fica assim embebedando e fazendo besteira por causa do álcool, como é que você vai tomar uma decisão que vai impactar toda a tua cidade, toda a tua sociedade? Aí vamos trazer para cá, quantas pessoas a gente tem em cargos de poder que seguem isso? Quantas pessoas que têm cargos de poder que tem uma gama enorme de vícios, de álcool, de drogas, de tantos outros vícios? Tem, olha, né? Então quando ele vai nos ensinar, vai nos ensinar esse tipo de coisa. Valores morais, né? Aí João Vaillant também vai nos falar de Buda, que veio lá na Índia, e vai trazer uma religião com base na fraternidade, mansidão e o reto viver, né? Então você vê, olha que interessante, lá no Oriente, primeiro Buda despertou, lá nos trazendo essa religião. Então olha que interessante, como viver de uma maneira correta, né? Como fazer a meditação, que é uma coisa tão importante para acalmar a nossa mente. Não trazendo, por exemplo, conhecimento de Deus. A maneira de Deus não existe? Existe, claro que existe. Mas,
Tem um monte de gente que fica apegado em Deus. Ah, Deus vai resolver. Deus vai fazer o quê? Tá, mas e tu tá trabalhando para melhorar você como pessoa? Não, mas é que Deus resolve. Deus... Não, óbvio que Deus resolve. Deus resolve tudo. Óbvio, Ele é o Criador. Mas a gente sabe do livre-arbítrio. Se tu tiver, a gente viu isso na primeira parte. Se tu tiver vibrando no nível evolutivo de creche, tu vai ficar em planetas que são creche. Ah, mas Deus vai fazer uma universidade. Vai, mas tu tá no nível evolutivo para habitar uma universidade? Ah, não, mas Deus vai me colocar lá. Deus não pune nenhum dos seus filhos. E também não recompensa nenhum dos seus filhos. É mérito. Você trabalhou pro bem, vai colher o bem. Trabalhou pro mal, vai colher o mal. Então tu não vai adianta tu estar vibrando no nível, que é uma coisa muito infantil e imatura dessa humanidade. Tu tá vibrando no nível de creche. Tá fazendo atitudes de gente de creche. Sendo intolerante, xingando as pessoas, tratando mal as pessoas. Entende? Não respeitando as outras pessoas, não construindo um mundo fraterno. E tu acha que Deus vai te pegar aqui e vai jogar lá no mundo que é quarta série? Não é nunca. Tu vai destruir lá. Porque tu não tá aqui no nível evolutivo. Tu quer pegar o giz de cera e escrever na parede? Não, mas aqui a gente já tá agora estudando biologia, estudando química, estudando matemática. Não, mas eu tô no nível de desenhar na parede. Você fala assim, então, aqui tu só vai atrapalhar. Então tu tem que ir lá, sem contar que não vai conseguir viver nesse mundo com uma vibração mais alta, né? Mas entende? Aí você tem que ficar onde você se encaixa, né? Rama, Orfeu e Hermes. Na Índia, na Grécia e no Egito também vêm fazer trabalhos lindos para ajudar essa humanidade a evoluir. Antônio de Pádua, que esse daqui eu realmente não conheço, precisaria me aprofundar mais na história, mas é um avatar. Gandhi, Francisco de Assis, entre outros, né? Aí todos eles vieram para divulgar a política do Cordeiro. Então cada um da sua forma, cada um da sua época, cada um do seu povo. Mas todos eles trabalhando para trazer esta maneira mais correta para nós vivermos. Lembrando, a gente está preso, isolado aqui do planeta, entidades negativas, entidades que foram contra a política do Cristo na rebelião de Lúcifer, se apropriaram daqui e querem continuar se alimentando da humanidade aqui, vivendo no bem bom. Como é que a gente trabalha para essa evolução? Então tu vê, esses espíritos vieram, mas não adianta nada, vim Buda, a gente viu isso daqui no livro Revelação Cósmica. Vem um avatar, ensina um monte de coisa linda. Se a gente não semear aquilo ali, não regar aquela planta, não adubar, ela vai morrer. Então a gente tem que continuar, que é o que? Sustentando este conhecimento e ir avançando ainda mais. Né? Então, só citando alguns, mas tem muitos outros, como, né? Ele vai falar aqui Francisco de Assis, mas a gente também tem Chico Xavier, e, nossa, tantos outros, né? Aí o último mestre que ele vai comentar é sobre Jeová, que a gente sabe que Jeová nada mais é do que Javé, nada mais é do que Brahma, né? São vários nomes para a mesma entidade. Uma entidade dementada, uma entidade que foi chamada para ajudar na construção do nosso planeta, né? Atendendo ao pedido de Sofia. E só que nesse processo ele se dementou e caiu aqui na própria criação dele, né? Então a gente sabe que Jeová, né, Javé, ele ainda tem amor, parece que agora ele não existe mais, né? O corpo astral dele foi destruído, mas não vou entrar no mérito aqui, porque isso está discorrido em outras obras mais para frente, que eu ainda vou ler, aí a gente vai refletir mais sobre isso. Mas ele participou da nossa criação, então ele tem amor, sim, mas ele tem grandes doenças, né? Então um Deus que, por exemplo, vai lá e dá para Moisés os 10 mandamentos, pô, lindo, para ajudar a humanidade a evoluir. Aí chega lá embaixo, tem o bezerro de ouro, ele manda, Moisés, mata não sei quantos. E aí Moisés matou centenas de pessoas a pedido de Javé. Fala assim, pô, peraí, né? Pô, não é certo isso, né? Então, Javé fez um trabalho muito bonito para ajudar, sim, a gente sabe. Viu isso daí na Revelação Cósmica, né? Que teve vários momentos que Javé trabalhou ativamente para defender trabalhos da luz aqui, contra os ataques de Lúcifer e dos seus asséculos, mas muitas dificuldades também, né? Graças a Deus que Sofia está à frente e tantos outros irmãos da luz para nos ajudar. Né? Aí vamos para a terceira e última parte do livro, que ele vai falar sobre o terceiro milênio, que é justamente onde a gente está vivendo agora nesse 2025, né? Então ele vai falar sobre a volta de Jesus. Não vai entrar muito no detalhe, mas a gente já sabe que existia esse acordo, essa promessa de que Sofia vai voltar na sua forma celestial, a gente não sabe quando. A gente sabe que isso já está acontecendo, a gente já está aqui na finaleirasíssima demais
de aparecer, né? De Jesus voltar. Eu não gosto muito de se voltar, porque assim, ele vai voltar aqui e vai se mostrar para nós, beleza, mas ele nunca foi embora, né? Então não volta aqui, não foi embora. Ah, mas ele não tá mais encarnado aqui, mas ele não precisa, imagina, pra que precisa de um espírito? Daquele quilate evolutivo preso dentro de um corpo denso desse? Não, não. Ele vai ajudar nós muito mais no seu corpo astral, no seu corpo mental, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, graças a Deus está terminando esse momento de exílio nosso. Então, daqui a pouquíssimo a gente vai ter o contato efetivamente com os nossos irmãos espaciais para cair esse véu de uma vez. A gente saber que efetivamente existe vida de outros planetas e interagir com esses irmãos, sabendo que vai ter outras vidas de outros planetas que estão vindo do outro universo, que vão chegar aqui, como é que a gente vai interagir com eles? A gente vai ser criança? O cara veio numa nave, então vamos se ajoelhar e rezar para ele. Mas se ele perceber, fala assim, nossa, humanidade que é tão ignorante, vou fazer para eles trabalharem para mim, para eu viver no bem bom. Pô, a gente vai sair de uma escravidão para cair em outra. Entende? Então é importante a gente aprender como lidar com tudo isso. Como é que a gente vai interagir com os outros seres? Se a gente não está conseguindo interagir humano com humano. Eu sou espírita, não consigo conviver com meu irmãozinho que é da Umbanda, que em teoria tá muito na mesma pegada. Como é que vai conviver com um cara que veio lá de outra dimensão, de outro planeta, que já tem uma visão de universo gigantesca? Vai falar assim, não, mas Deus resolve tudo. Então eu posso fazer o que eu bem entender que Deus resolve. Assim, pá, né? Então, a gente está, graças a Deus, terminando esse isolamento, não sabemos quando vai ser isso, né? Aí o Javalan vai falar uma coisa que eu achei bem interessante. Por que esse fim de isolamento vai acontecer com a chegada de Jesus? Por que o fim de isolamento não pode ser num momento normal, por exemplo? Não é porque não pode aparecer uma nave qualquer, pousar aqui em um irmão espacial qualquer. A gente sabe que, né, pelo menos informações que chegam a nós, que esse primeiro contato vai ser com humanidades que aparecem mais com o nosso corpo físico, né? Então não vai ser com um espacial com um corpo extremamente diferente, vai ser uma humanidade, talvez uma pegada, por exemplo, que eu estou chutando aqui só para entender, tá? Mas um humano, por exemplo, que tem um corpo adâmico, só que azul. Aí tu fala, beleza, eu sei que é um espacial, mas num corpo adâmico, para quê? Para não ter um choque tão grande. Mas por que não pode ser esse irmão, por exemplo? E aí o João Malan vai explicar, achei bem interessante. Por dois grandes motivos. Primeiro, Jesus é um ser de extrema evolução e essa humanidade é muito ligada a Jesus. Muitas e muitas religiões estão ligadas ao cristianismo de alguma forma. Várias sobre a pauta cristã mesmo, né? Falando, eu estou seguindo o ensinamento do Cristo. Mesmo que tenha várias deturpações, mas estão alinhadas ao cristianismo. E outras estão alinhadas ao cristianismo, só que de outra forma, com o budismo. Então, olha, o que Buda nos ensina é a cartilha perfeita da política do Cristo, da política do Cordeiro. Mas não está dentro da caixinha do cristianismo. Não importa, mas é o mesmo ensinamento. Viver corretamente, trabalhar a sua evolução como pessoa, então olhar para dentro de si, curar suas doenças, curar o orgulho, curar a inveja, curar a ganância, curar a ignorância. Tem? É a política do Cristo. Tem? Então, por isso, para ele corrigir essa rota, porque muita coisa é utilizado do que ele ensinou desviado, então para corrigir isso. E o segundo motivo lembra, Jesus é um emissário da paz. Sofia encarnou aqui como Jesus. Então Jesus estava aqui, na Terra, um mundo mais primitivo do que nós estamos hoje. E aí? Ele pregou a violência? Não. Ele não pregou a revolução pelo amor? Entende? Então, por esse motivo. Então, vai ter esse contato, imagina. Eu imagino como é que é, não experienciei isso ainda. No momento que eu gravo esse vídeo não aconteceu o contato, mas eu imagino que vai ser um momento marcante para a história dessa humanidade, principalmente porque muitos espíritos estão encarnados aqui agora, que provenientes aqui da Terra mesmo, não tiveram contato aberto com os espaciais. E muitos que às vezes até tiveram, mas estão no esquecimento, não sabem, então imagina, vai ser uma coisa marcante. E aí então se um espírito qualquer ficar, esse espírito vai querer guerra, vai querer nos dominar, vai querer roubar nossas riquezas e matar nossas mulheres e crianças, sabe? Vai entrar gente nessa paranoia toda. E aí se vier com Jesus, as pessoas, opa, mas peraí, reconhecia Jesus, opa, sei que Jesus é um espírito da paz, vai ensinar o amor, e aí já não vai diminuir, né? Esse ímpeto bélico dessa humanidade. Ainda mais pensa, descobrir que os espaciais têm tecnologia mais avançada que nós. Nós queremos essa tecnologia, então vamos construir uma narrativa com a mídia que esses alienígenas são maus. Como a gente sabe, que é uma trama das trevas.
fazer toda essa narrativa de que quem acredita em espaciais é maluco, é retardado, é pra ser zoado, é pra ser coisa de comédia, ou que os espaciais querem dominar a Terra, querem roubar as nossas riquezas. Pra quê? Pra já ter essa visão negativa dos espaciais, pra dificultar esse contato. Então, não podemos ver os irmãos dos outros planetas. Não, porque, nossa, eu não queria roubar, porque, nossa, vamos ter que jogar um míssil neles. Você fala assim, puta. Né? E aí, outro ponto interessante, que aí já não estão chegando aqui na finaleira, é que João Valan vai nos explicar que, eu já falei isso ao longo do vídeo em alguns pontos, mas só para dar um enfoque, que Jesus não vai resolver nada. Então a gente às vezes está pensando, nossa, tem pessoas que acreditam nisso, né? Quando Jesus vier vai resolver. Nossa. Então aqui a gente tem muitas pessoas canalhas, cretinas, pessoas fazendo mal, pessoas que sabem que estão fazendo uma atitude errada e continuam fazendo aquilo por interesse próprio. Não tô nem aí. Eu vou me corromper, por exemplo. Não tô nem aí que eu vou roubar dinheiro do hospital que alguém está precisando de um remédio. Não, é porque é bom para mim, vou roubar. Não tô nem aí com o impacto. E aí a gente pensa, mas quando Jesus vier vai resolver isso. Não, não vai não. Por quê? Porque a gente tem que construir um mundo novo. Esse cara que está, nesse meu exemplo aqui, se corrompendo, não é com a chegada de Jesus que ele vai deixar de se corromper. Ele vai deixar de se corromper quando ele aprender e falar verdadeiramente, cara, eu não quero viver num mundo de corrupção, então eu não vou me corromper. Mas o outro ele se corrompe, não importa, eu não vou me corromper. Eu não quero viver num mundo de violência, então eu não vou ter atitudes violentas. Eu não quero ter um mundo de guerra, não quero ver guerra, então eu não vou incentivar a guerra, pavimentar a guerra. Vou ter um discurso de conciliação, vou ter um discurso de paz, vou ter um discurso mais fraterno. Entende? Então, e aqui eu deixo só uma recomendação de um excelente livro, O Reino de Deus Habita em Vós, de Tolstói, que é um livro que mudou a vida de Gandhi. Gandhi falou, esse livro mudou minha vida. E fazendo a leitura tu entende claramente por quê. Tem justamente essa questão de você viver a vida. Então, se tem pessoas, imagina, a gente tem pessoas hoje, filhos de Deus, sendo treinados nos exércitos, por exemplo, para matar outros filhos de Deus. Por quê? Porque ele está com outro uniforme. Porque tem outros valores. Mas a gente tem que resolver isso na paz, não na guerra. A guerra não resolve. Olha quantas guerras a gente já teve na nossa história. Entende? E resolveu alguma coisa? Não resolveu. A gente continua vivendo no mundo de escravidão ainda. Mas a escravidão já é diferente. Mas a escravidão é igual. Ou às vezes até pior, porque lá atrás o escravo tinha o que comer, tinha onde dormir. Hoje em dia, se tu não pagar muito a tua comida, tu passa fome. Se tu não pagar teu aluguel, tu vai morar no meio da rua e ninguém tá nem aí. O cara que tá explorando a tua mão de obra, ele não tá nem aí. Se tu tem energia elétrica pra tomar banho quente, tô pagando teu salário e se vira. Tu vai botar teu salário inteiro pra pagar um aluguel, porque o valor... o problema é teu. Gente, que loucura, cara, que desumanidade. Brutal. Então, é muito importante a gente ter essa reflexão. Jesus está, sim, junto com muitos e muitos irmãos da luz, trabalhando para nos ajudar. Fato. Senão a coisa já está 200 vezes pior que está. Mas se nós não fizermos a nossa parte, a coisa não resolve. Então esse conhecimento infantil, que tem gente que fala assim, quando tiver arrebatamento, Deus vai vir, Jesus vai vir, vai levar todos os espíritos bons, vai levar o trigo para um planeta lindo, maravilhoso, já tudo prontinho e vai deixar aqui o joio. Não. Isso aconteceu lá atrás. Lá atrás, na transição planetária de mundo primitivo para evoluído, para provas e expiações, aconteceu isso. Os espíritos evoluídos foram retirados daqui e ficou a tranqueira. Por isso que a gente tem história humana e tantos problemas. Né? Mas agora não, agora é o contrário. E por que é o contrário? Por que agora a tranqueira vai embora, vai lá para a creche? Já acabei da resposta. Uma das respostas, né? Por conta disso. Antes era a primeira série, nós fomos rebaixados para creche. Agora não mais. Entende? E lembra, tá lá na Revelação Cósmica. Por que aconteceu isso? Porque com a revolução, né? Com a revolta. Revolução não, tô falando revolução, tô falando errado, desculpa. Com a revolta de Lúcifer, o que aconteceu? Começou a se espalhar esse vírus de doença. Então tiver que pegar todo mundo doente e fechar aqui para quê? Para não contaminar o resto. Tá todo mundo com um vírus que contamina, deixar aberto, contaminou todo mundo, morre todo mundo. Então se fechou. Então, por isso a galera que estava curada foi evoluído para um mundo que está saudável e aqui ficou quem está doente. Tem outra questão. Por que isso? Por que a gente não vai para o mundo legal? Mas quem construiu esse mundo ruim? Quem que está sustentando essa Matrix? Somos nós.
E infelizmente somos nós que sustentamos essa Matrix. A gente está num sistema econômico maldito do capitalismo, que deixa uma minoria vivendo como um rei por 200 encarnações de tanta riqueza que eles estão acumulando, enquanto a maioria está se ferrando. Se aquele cara está com riqueza que ele não tem onde gastar, ele está pegando riqueza de pessoas que está faltando. Está aumentando o impacto ambiental de destruição para ele aumentar a riqueza dele. Quem sustenta esse sistema? Somos nós. Por isso que é nos pedido. Por isso que está no planejamento. Levar o joio embora para planetas que estão vibrando no nível crash. Tudo. E quem ficar aqui, pô, vamos reconstruir. Porque quem destruiu esse planeta foi Jesus? Foi Jesus que destruiu, está causando esse impacto ambiental? Foi Jesus que fez o capitalismo, falou, gente, vamos fazer um sistema econômico que o topo da pirâmide vive como um rei, nunca vai trabalhar na vida, vai ter gente limpando a bunda deles. Aí vamos fazer um exemplo aqui, a monarquia. O príncipe Harry não pega a pasta para passar pasta na escova dele, tem um cara para botar pasta na escova dele. Que isso, gente? Que absurdo! Enquanto outros estão trabalhando 12, 16 horas por dia, enfrentando ônibus lotado para conseguir, às vezes, viver mal e porcamente, que não pode ter um final de semana para comer uma pizza com a sua família, que não pode ter um descanso saudável, que não pode, às vezes, ter um hobby. Você fala assim, gente, que loucura! Foi Jesus que trouxe isso? Com certeza não. Foi Jesus que está ensinando as pessoas a vida é uma só, vamos viver, não estuda nada, é isso mesmo. Vai estudar espiritual que nada, a vida é uma só, vamos beber, fumar e promiscuidade. Foi Jesus? Não. Então é nós que precisamos arrumar isso, né? E aí ele vai finalizar falando sobre o futuro da Terra. Aqui nessa obra ele não vai adentrar muito nisso. Existem outras obras que vão nos trazer mais desse conhecimento. Aqui eu fico a recomendação, se você quiser saber um pouco mais sobre isso. Tem uma obra do Osmar Barbosa, A Nova Era, o Mundo de Regeneração, que vai contar para nós coisas novas que vão vir neste futuro. Por exemplo, a gente tem o livro 2080, de Robson Pinheiro, que também vai nos falar sobre o futuro. Esqueci agora. Esqueci, mas tem outra obra também, não lembro se é o Roger Bortini Paranhas, que ele vai justamente também nos trazer informações sobre o futuro, assim, né? E aqui o Jean Valença vai nos explicar que mais ou menos lá por 2050 muita coisa já vai ter melhorado no sentido evolutivo, né? Que corrobora com a data limite que Chico Xavier nos deu, 2057, né? Então, mundo de provas e expiações até 2057 e depois, começamos o mundo regenerado. Lembrando que a gente tem todo um caminho para a regeneração. Iniciamos lá o mundo regenerado, pela primeira vez, o mal vai estar em 49,99 e a luz 50,01. Então a luz vai estar maior. E conforme a regeneração for avançando, aí sim a gente vai estar cada vez mais luz, mas aí já nos disse que em 2050 a gente já vai ter conseguindo ver coisas bem melhores, né? E que bom, graças a Deus que é um final. Nessa fase tão difícil de estar isolado dos nossos irmãos espaciais, com tanta agressividade, violência, primitividade aqui ainda, né? Mas é isso, gente. Então aqui eu finalizo minhas reflexões sobre essa obra Caminhos Espirituais de Jean Vaillant. Deixo aqui de novo meu convite para você conferir no canal os vídeos sobre revelação cósmica, os vídeos primeira parte desse daqui, e os vídeos que vão vir no futuro ainda sobre a terceira obra de Jean Vaillant e todas as outras que eu for lendo e fazendo a reflexão. Tá bom, gente? Se você tiver acesso, leia a obra original, tá bom? Muito obrigado aqui por ter visto esse vídeo, ter me escutado um pouquinho mais. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima.